Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Finalmente conseguimos pautar um dos temas mais solicitados há muitos anos já pelos telespectadores do Vejam Só. O movimento dos chamados desigrejados é representado por pessoas que converteram-se à fé cristã ou já nasceram no lar evangélico e ao longo da sua caminhada de fé desiludiram-se com a igreja instituição, com a igreja local, com a reunião dos crentes, seguindo um corpo definido de doutrinas, num templo e assim por diante. Pois muito bem, esse movimento não para de crescer e eu tenho certeza absoluta que na próxima pesquisa do IBGE esse número de desigrejados vai representar uma fração bastante significativa daqueles nas respostas que incluem o tema religião ou tipo de fé ou crença. A dúvida que surge é a seguinte: é possível ser cristão genuíno, discípulo do Senhor Jesus, amar a palavra de Deus, ter comunhão com o Senhor, adorá-lo, louvá-lo e servi-lo sem frequentar, sem fazer parte integrante de uma igreja local? O Novo Testamento fala do corpo de Cristo, né? Mas ele não é, obviamente, identificado com a igreja local em todos os seus significados. A igreja local faz parte do corpo de Cristo. Pois bem, essa é uma discussão antiga, cada vez mais relevante, cada vez mais importante, e finalmente nós conseguimos pautar com convidados que são dignos de representar um grupo e outro para discutir esse assunto.
aprendendo, alimenta-se com estudos na internet, busca um crescimento espiritual. Porém, sua desilusão acaba por impedir sua frequência em uma igreja. Essa tristeza não está no Evangelho, ou nos ensinos de Cristo, ou então em algum ponto da fé, mas em algo pessoal, que criou um obstáculo para essa pessoa manter-se na igreja, ou ainda que fosse o caso, procurar outro. Diante dessa situação, levantamos a questão: pode essa pessoa continuar caminhando sem frequentar nenhuma igreja? Dessa forma, ela estaria sozinha? Seria uma ovelha longe do rebanho? O autor da Epístola aos Hebreus traz no capítulo 10, versículo 25, a seguinte orientação: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto o dia se aproxima. Ao que tudo indica, alguns cristãos estavam vacilantes. Por isso, o autor viu a necessidade de trazer uma palavra de encorajamento, dizendo que o congregar-se vai muito além do receber. Na verdade, está mais ligado ao da própria igreja. Logo, nunca uma pessoa estaria afastada do congregar-se, como sugere o texto bíblico. Depois dessas ponderações, será que já podemos definir se uma pessoa pode continuar a sua caminhada de fé sem frequentar nenhuma igreja? Será que isso é certo ou é errado? Que orientação devemos dar para uma pessoa que está nessa situação? Ou, melhor ainda, que decisão devemos tomar quando essa dúvida está presente na nossa própria vida? É bom você ficar ligado, pois o debate do Vejam Só de hoje está apenas começando. Muito bem, tá aí. E para falar sobre o movimento dos desigrejados, né, nós trouxemos um dos líderes desse, não vou chamar de movimento, né, porque ele é fragmentado, como também o movimento evangélico é fragmentado, mas nós temos conosco, estreando no programa, o irmão Rubens. Qual é seu nome, Rubens? É Rubens Sodré do Nascimento. O pessoal me chama de irmão Rubens na internet já há uns 8 a 10 anos. Perfeito. Você tem passagem por alguma igreja evangélica? Eu passei por 2 igrejas, eu me converti em 1988 na Igreja Batista.
Eu tenho amigos que eu construí essa amizade há mais de 40 anos. E nós nos reunimos ainda, temos essa amizade. Mas hoje é muito mais difícil se construir isso. Então, para mim, é muito difícil acreditar que alguém possa ter um relacionamento com Deus, amar a Jesus e desprezar a noiva ao mesmo tempo, né? Aliás, eu quero até te contar uma experiência. Eu sou pentecostal, então eu posso ter experiências. Uai! Você sempre foi da Assembleia? Você sempre foi da Assembleia? Eu ainda me considero assembleano. A minha formação é Assembleia de Deus. Eu me lembro lá no início da minha fé, eu fui um fariseu. Eu tive a minha época de fariseu, de ficar vigiando as pessoas, o comportamento dos irmãos, das irmãs, o que falavam, como vestiam. Aliás, houve uma época que eu pregava usos e costumes. Sim, eu tive essa época de pregar usos e costumes. Eu não acredito nisso. Sim, eu tive essa época. Então, foi o que eu aprendi naquela época. Eu virei um produto do meio, até que as coisas depois mudaram. Então havia essa questão, essa preocupação muito grande em relação a isso. Então, eu estava lá vigiando as pessoas e tudo isso. Então, eu escolhia com quem orar, com quem congregar e tudo isso. Mas depois eu me libertei disso, né? Eu me libertei dessa fase de farisaísmo. E creio que é muito difícil você desenvolver a vida espiritual. E voltando àquele assunto lá da experiência, então eu comecei a criticar a igreja. Porque a igreja está mundana, a igreja está morta, a igreja está dormindo, a igreja está imunda. E um dia eu fui orar, eu não ouvi nenhuma voz, nada audível, mas veio alguma coisa na minha mente assim. E aí, quando é que você vai parar de falar mal da noiva? Porque o noivo não está gostando disso. Porque Jesus se entregou pela igreja. Ele se sacrificou. Ele deu a vida pela igreja. E ele não vai ficar contente se alguém começa a atacar a igreja pela qual ele morreu. A igreja, no seu organismo físico, o corpo visível de Cristo, ela vai ter defeitos, sempre. Porque ela é formada de
ele é um dos defensores do movimento dos desigrejados. No bloco anterior, o irmão Rubens estava falando a respeito das descobertas que ele fez ao ler a palavra de Deus de uma forma sem divisões. E até agora eu não entendi como é que essa leitura pode espantar alguém da igreja. Na verdade, nós entendemos com o próprio Messias que nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. Isso. A verdade nos liberta não do que nos prende a essa vida terrena normal. Eu não creio nisso. A verdade me liberta do vício, me liberta daquilo outro. Eu penso que a verdade me liberta do que me prende aqui e que me interrompe a salvação eterna. E nessa visão minha, são os preceitos religiosos criados pelo homem, aquelas doutrinas de homens que o Messias tanto combateu. Tem uma passagem que ele chega num campo em que há ali espigas de milho. Naquele momento ele fala para as pessoas: vocês ensinam para os homens doutrinas segundo as vossas rudes tradições, doutrinas de homens, né? E segue dessa forma. Então, eu não creio que essas doutrinas criadas pelo homem estejam de acordo com as doutrinas da Escritura, porque quando você lê a Escritura de forma linear, aquilo que você aprendeu na religião realmente fica diferente do que está na Bíblia. Eis a razão, pastor, de que as pessoas começam a ler a Bíblia e dizem: eu prefiro não ler, eu prefiro ouvir uma pregação do pastor, porque eu leio a Bíblia e não entendo nada. Não vai entender, porque a Bíblia foi fragmentada em capítulos e versículos, e aí ela é recomposta em cada pregação, em cada estudo, de um jeito que colabora com a religião cristã, mas que na verdade não vai traduzir, né, ou passar realmente da forma que foi escrita pelo Espírito Santo que estava nas pessoas quando escreveram. Então, só finalizando, quando você lê de forma linear a Bíblia, o Espírito que estava, por exemplo, em Paulo, ao escrever as suas cartas, você recebe esse Espírito, porque é o mesmo. Se quiser exemplos, eu posso. Queria exemplo de uma doutrina que o senhor chama de preceito de homem e que exista na igreja cristã. Eu não vou dizer uma doutrina em si agora, porque foi pego aqui de surpresa, mas vou dizer, por exemplo, uma passagem clássica, que se ensina de um jeito e lá está de outro. Por exemplo? João, na Bíblia, dividido em capítulos 10:10. Nós aprendemos que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Quando você pega a Bíblia e lê um pouco antes, você pega ali um trecho antes, você lê que Jesus é a porta. Aquele que entra pela porta, entrará, sairá e achará passagem. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Aí ele segue dizendo, quando chega neste versículo-chave, ele diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E ele, diferentemente, no lugar de matar, roubar e destruir, veio dar vida, e vida com abundância.
escreveu os livros da Bíblia, mas na cabeça do pastor que quer colocar. Irmão, eu não estou conseguindo fazer uma conexão aqui. O que tudo isso tem a ver com o movimento dos desigrejados? Sabe por que eu não estou conseguindo fazer? Irmão. O senhor, por favor, me ajude aqui. Tá. Que acho que a gente tem que mudar o tema. Né? Vamos discutir o uso da Bíblia, não a questão dos desigrejados. Porque os desigrejados que eu conheço, certo, eles são contra você fazer parte de uma instituição, que é o que eu pensei que o senhor fosse defender, quando o senhor falou minha igreja, meu CPF. É o que eu defendo. Por exemplo, o irmão foi convidado, ficou insatisfeito com a igreja do pastor. Foi o pastor quem falou isso, o pastor Paulo. O irmão ficou, vamos dizer, insatisfeito com a igreja dele. E o pastor citou que mesmo se o irmão estivesse na igreja de Jesus, então você vê que a noiva é uma coisa, a noiva é aquela que o Messias morreu por nós e nos remiu, pessoas. Aquela igreja que acompanhava Paulo quando ele passava, está escrito, a igreja o acompanhava. Aquela igreja que ele saudava, que está na casa do irmão tal, ou seja, pessoas, gente, tá certo? Não igreja, instituição, que é moderno. Eu digo certo. Igreja, gente. Ok, tá então certo? agora a gente está voltando para o tema. Mas a pergunta que eu quero fazer para o irmão, e depois o pastor Paulo Romero vai comentar a sua resposta, é a seguinte: nesses pequenos encontros, como se nós estamos aqui, nós temos aqui umas 10 pessoas, a gente faz um encontro, né? Vai haver um ensino da palavra. Sim, perfeito. E nem sempre o ensino da palavra vai pegar um livro inteiro da Bíblia para ser ensinado naquele dia. Ou mesmo um conjunto sequencial de frases da Bíblia, para não usar o termo versículos, né? Vai ser usado. Nos grupos de estudo, se segue a mesma metodologia que o senhor criticou aqui. E, só para fechar, qual o problema do sermão temático? O apóstolo Paulo pregou expositivamente lá em Atenas? Claro que não. Foi um sermão temático. O apóstolo Pedro, quando no dia de fundação da igreja, dia de Pentecostes, o sermão dele foi temático. Está errado? Não, porque não foi baseado na Bíblia. O sermão hoje da igreja evangélica... Como é que é? Não entendi. Não foi baseado na Bíblia, eles não tinham a Bíblia. Como que não foi baseado na Bíblia? Eles não Irmão, tinham. ele pegou Joel. Não, aí ele pegou... A Bíblia que nós temos hoje é composta de quantos livros? Os livros que Paulo escreveu não estavam lá. É o que eu estou dizendo, irmão. Eu não estou entendendo. Eles se basearam no conhecimento que eles tinham da palavra de Deus. Mas e isso não é Bíblia? É Bíblia, irmão, mas não exatamente de como é hoje. Porque hoje só tem os livros que não tinham naquela época. Irmão, hoje explica direito. Hoje, qual era a Bíblia dos apóstolos e qual é a nossa? O que eu estou dizendo
um tenha salmo, se toda a igreja, ou seja, se todas as pessoas se reunirem no lugar. Está falando de pessoas, não está falando... Mas o senhor está contra isso? Não, eu não estou contra isso. Então explica direito que eu não entendi. Por favor, me perdoe porque eu não entendi. Então, irmão, as pessoas quase não entendem, talvez o público, eu peço desculpas, não esteja se entendendo, porque as pessoas não leram a Bíblia de forma linear. Se a pessoa for ler a Bíblia de forma linear, vai entender do jeito que está escrito. E o que está escrito lá é que quando a igreja se reunir, a igreja são as pessoas. A mente está equivocada, achando que igreja é denominação. Sim. Na Bíblia não existe denominação. Ninguém defendeu essa ideia aqui até agora. Não, mas pessoas... O senhor está atacando, mas ninguém defendeu. Não, mas eu falei, as pessoas acham que a igreja é a instituição apenas. E a igreja são as pessoas. Nós vamos chegar lá, porque eu tenho perguntas sobre isso também. Errado. Mas eu queria entender, ali não é uma liturgia? Eu não creio que seja liturgia, porque se for liturgia eu perguntaria de qual religião? O senhor está usando o termo liturgia, mas está falando de formalismo. Formalismo, de fato, nós não temos apoio nas escrituras. É isso aí, perdão. Formalismo é uma coisa, liturgia é outra. Sim. Liturgia tem de ter. Certo. Não tem, pastor? E a igreja primitiva, ela tinha a sua periodicidade. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. No primeiro dia da semana, quando vocês se reunirem, a gente separa. Ele falou isso uma vez porque o pessoal estava passando necessidade. Sim. É uma vez que Paulo falou isso e ele pediu para separar, não é para dar para o líder religioso. Sim, mas a igreja... É para as pessoas que estavam necessitadas, é só ler de forma linear. Mas em Atos 20, versículo 7, a igreja se reunia para celebrar a ceia. E outra coisa, então havia uma periodicidade. Agora, como é que vocês, por exemplo, exercem os dons espirituais? O espírito, como é que vocês em espírito? Como é que acontece essa edificação mútua? É porque os dons espirituais que a igreja evangélica ensina tem uma característica. Quando você lê de forma linear a Bíblia, você conhece os dons espirituais do jeito que está escrito. E aí se trata de outra coisa. Olha, que outra coisa? Os dons espirituais, se você for observar nas escrituras, eles são discernidos e eles acontecem em espírito. Os dons espirituais, pelo que eu entendo da igreja evangélica, de acordo com a linha que ela segue, são dons de pular, sei lá, rodar, de repente falar em línguas, ou expressões físicas. Os dons espirituais se manifestam só espiritualmente? Da forma que está escrita nas escrituras, você tem o quê? Mansidão. Como é a mansidão? A mansidão é algo do espírito da pessoa. Mas isso não é um dom. Isso tem a ver
todos nós temos fé. Fé, todos têm, católicos, evangélicos, enfim, só o ateu. Mas, a partir do momento que você quer fazer uma caminhada com o Senhor, eu creio que você tem que procurar sim a casa do Senhor, independente de que ministério que seja, para você se firmar, para que você tenha um acompanhamento de um mestre, de alguém que possa te instruir no caminho do Senhor. Porque um só não consegue sozinho. Você tem que ter ajuda, uma instrução de alguém mais sábio na sua vida para te dar direção e ensinar os caminhos do Senhor assim que Ele quer que a gente ande. Sim, Ele pode. A partir do momento que ele tem fé em Deus, acho que independente disso, Deus está no coração dele, né? Então não há necessidade nenhuma dele ir para uma igreja a partir do momento que ele siga os ensinamentos de Deus. E onde ele vai aprender os ensinamentos de Deus? O apóstolo Paulo, irmão Rubens, vamos lá. Sim, irmão. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, o princípio do discipulado, né? Aquilo que de mim ouvistes, instrui a homens também bons, né? Homens honestos, para que eles ensinem outros. A ideia do discipulado, né? Perfeito. Que é nada mais, nada menos do que um pequeno grupo. Sim. Perfeito. Onde eu quero chegar, e a gente vai poder explorar isso no último bloco daqui a pouquinho. A questão é a seguinte: a gente começa aqui um pequeno grupo, tá bem? O irmão vai nos instruir e vai nos discipulando, a gente vai discipular outros e tal. Ok. Esse grupo vai crescer, não vai caber mais numa casa. Foi assim que a igreja se institucionalizou. Não foi Constantino que institucionalizou a igreja. Esse é um equívoco muito comum na história, mas não, é um equívoco, é um engano. Qualquer grupo pequeno, se crescer, tem de se institucionalizar. Por quê? Não vai, a menos que aconteça alguma coisa que é muito incomum. Normalmente o grupo cresce, não cabe mais numa casa, num apartamento, precisa alugar um local. Perfeito. Quem é que vai alugar o local? Vai precisar de um CPF. Vai precisar de um CPF. Só que CNPJ. esse CPF, não, aí que tá. Se for um CPF, esse CPF vai refletir no imposto de renda. O dinheiro que não é dele, que é do grupo, ele vai ter que pagar imposto desse dinheiro. Então, o que a gente faz? A gente cria um CNPJ. Pronto, está institucionalizada a igreja. É um CNPJ. Não é isso? Institucionalizou. Por quê? Para você ter um CNPJ, você tem que ter uma diretoria responsável. Perfeito. Eu creio que a conclusão do pastor está extremamente, vamos dizer, pautada numa realidade que qualquer pessoa que ouvir, assistir o programa, vai chegar a essa conclusão. Agora, o que nós precisamos
o termo igreja, eclésia ou eclesia, no grego do Novo Testamento e no hebraico no Antigo Testamento, kahal, significa assembleia. E é assim que Deus tratou o seu povo no Antigo Testamento. Reuniu o seu povo em assembleia. Por isso Deus instituiu as festas da Páscoa, dos tabernáculos, no Yom Kippur. Eu quero o ajuntamento, né? A tenda era a tenda da congregação. Uma outra versão diz a tenda do ajuntamento, né? Então Deus quer o seu povo reunido. E isso é por isso que a Ruth não conseguiria mesmo frequentar uma igreja, porque a igreja ela surge em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 18. Acho que ela ia à sinagoga, né? Não? Exatamente. Ela ia ao templo e assim por diante, né? Ao tabernáculo. Então, nós vamos ver que no Novo Testamento, Jesus não abre mão disso. Você sabe aonde está isso? Em Lucas 15, na parábola da ovelha perdida. Aquela ovelha, eu não quero mais saber do rebanho. Eu posso seguir minha vida separada do rebanho. Talvez a gente pudesse até colocar isso na mente da ovelha, só para ilustrar. Não é isso que o texto diz. Mas talvez alguém, olha, a ovelha partiu, foi embora, está sozinha, porque ela não quer mais fazer parte. Mas o dono, o pastor, não aceita essa situação. Ele nem olhou para o rebanho dizendo, eu tenho 99, uma só não vai fazer falta. Não, aquela ovelha é preciosa, ele vai atrás dela, até trazê-la de volta para o redil. Não é para o redil, é para deixar solta. Está escrito assim, pastor, eu li de forma linear e li diferente. Sim. Não deixou presa, deixou solta pastando. Sim. Essa conotação de que deixou presa, o evangelho geralmente repete. Mas não é isso. Ela não está escrito que ficou presa, não. Ninguém está falando de ficar preso aqui. O redil? Não. No redil era onde ela ficava à noite. É da aprisco, irmão, mas lá está escrito para nas montanhas. proteção. Largou solta nas montanhas, é o que está no texto. Sim. Só ler de forma linear. Proteção, mas ele foi lá e buscou e deixou trouxe de volta. Ainda trouxe sobre seus ombros. Então, o pastor, ele não aceita essa situação. Quer ver o seu povo reunido. E a gente vê isso. Veja bem, Pentecostes começou numa assembleia, com o povo reunido. Estavam juntos lá. Maria, a mãe de Jesus, ela podia muito bem olhar para aquele grupo e dizer, eu ir lá orar com vocês? Vocês abandonaram meu filho? Onde vocês estavam quando meu filho estava lá na cruz? Eu estava lá.
e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A cabeça, do Cristo. qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Perfeito. Rubens, É isso aí. Jesus valorizou a igreja. Valorizou, não No tem dúvida, ele morreu Apocalipse, por ela. ele fala com várias igrejas. Várias a pessoas. começar com Éfeso, termina com Não denominações Laodiceia. religiosas. E eu vou Pessoas dizer para concordam. você, tinha igrejas em Apocalipse grandemente encrencadas. Terrivelmente encrencadas. Pérgamo, por exemplo, praticava a Sim. doutrina do nicolaísmo. Sim, veja bem. É bom que a pessoa pesquise Sim, o que é nicolaísmo. Sim, nós sabemos disso. Mas para todas elas, Jesus ofereceu uma promessa. Não fechou a porta para nenhuma delas. Tem no meio de vocês isso, tem isso que eu abomino, há outros que me dão náusea, mas para todas elas, Jesus ofereceu uma recompensa, algo que vencer. A pessoa, não a Então, denominação. A igreja é a pessoa, é porque na mente do cristão, geralmente está a igreja muito confundida, entrelaçada com instituição religiosa. Não estou aqui para defender denominação. Assembleia mas de é bom Deus sempre não lembrar salva, disso. a Batista não salva, os presbiterianos não salvam, nem a minha igreja salva. Não salva Quem Messias. salva é Jesus. Mas uma vez você se identifica com Cristo, Ele vai dizer para você onde você vai servi-lo. Porque você já viu uma orelha andando sozinha. Mas se ele por aí? não disse durante Peraí, todos os deixa eu evangelhos terminar. para ninguém servi-lo, como vai dizer agora? Deixa eu terminar. Você já viu uma orelha andando sozinha por aí? Você já viu um pé andando Não, eu sozinho preciso do por aí? Messias para ir para o céu. Você já viu um pé andando sozinho? Não. Eu estou cansado do corpo. Já carreguei peso demais. Agora não quero mais saber. Você já viu um cotovelo andando sozinho? É corpo. Ô, irmão Heber, Agora outra coisa, Rubens. Quando uma pessoa, ela encrencou numa igreja, ela não se deu bem numa igreja, ela tem opções. Ora a Deus. Aonde ela vai servir a Deus? Pode ser que ela seja o problema. Exatamente. mas Exatamente. para quê? Para ser salvo? Você não precisa. Mas não é Não, só não é pra salvo, ser ô, irmão Mas Rubens. o que eu quero é ser salvo. Eu penso que aqui esse Mas você já não está aqui- salvo? Não, salvo daqui para ir para a vida eterna, para ir com Cristo. Exato. É essa que é a minha E o vontade. crescimento
Irmão Rubens, uma outra coisa que eu queria que o irmão explicasse para nós também é que o doutor Paulo Romero, a gente tem que apertar ele também, né? Certo. Uma das coisas que os desigrejados questionam muito, e até certo ponto eu vejo que eles têm toda a razão, é essa questão da estratificação da liderança, da burocracia dentro das igrejas colocadas. Certo. Os pequenos grupos, eles se articulam sem liderança? Na verdade, o que eu conheço da questão envolvendo desigrejado é um termo associado a todas as pessoas, conforme foi feito no editorial, foi dito, que não estão mais na igreja evangélica, mas que se consideram pessoas que estão nos caminhos do Senhor, no caminho do Senhor, no caminho de Deus e que têm certeza da salvação. Isso. Então, dentro desse meio, você tem pessoas que se reúnem de forma litúrgica, que não é o grupo que eu faço parte, a não ser, volto a dizer, as pessoas que me chamam para e dar algum estudo, até para aprender alguma coisa, e que eles têm a prática, eu não condeno, eu não falo que estão errados, até porque não sou ninguém para dizer isso. A única coisa que eu defendo nesse contexto, entre desigrejados que fazem liturgias, que fazem práticas religiosas e os que não fazem, a única coisa que eu defendo nisso é que, para a salvação, não precisa nenhuma prática religiosa. E para espalhar o evangelho? Aí sim, no trânsito, na rua, você é Sargento Garcia 24 horas querendo pegar o zorro. Você não é uma hora evangélico e outra hora é um trabalhador que não fala da religião, mas sai para evangelizar dia de domingo. Não. Para mim, você evangeliza o tempo todo, é o que a gente faz. E para onde essas vidas vão? Para Cristo. Para quem iremos nós se só em ti a palavra de salvação? Sim, mas elas não vão aprender em algum lugar? Onde serão batizadas? Então, Cristo segmentou isso à igreja protestante. Como a igreja protestante pode tomar essa... E onde ficam as outras igrejas religiosas, outras denominações religiosas? Eu não entendi. Porque parece que o Messias, ele colocou a condição de você chegar a ele passando pela igreja evangélica. Senão não chega a ele. Parece que isso é uma coisa que está na mente das pessoas evangélicas. Até onde eu sei, quem nasce de novo já está inserido no corpo de Cristo, que é uma igreja. É a igreja mística, como o irmão. E ele se junta com outros cristãos para aprender a seguir Jesus. Pode ser se quiser, mas não para salvação, tá certo? Ou precisa disso para salvação? Sabe que quem seguir o seu exemplo não vai fazer nunca mais missões. Nós no Brasil não receberíamos o evangelho, estaríamos condenados, como alguns países estão, porque não tem financiamento para mandar missionário para lá. Não receberia o conhecimento da igreja religiosa. Conhecimento, tá vendo? O senhor está usando a palavra dos gnósticos. Irmão, abre seu olho. Eu uso a palavra porque está escrito conhecereis. A palavra conhecimento está inserida. Os gnósticos diziam a mesma